Bom dia, eu sou o pastor Leandro, venho nessa manhã, uma manhã tá bem cedo, venho nessa manhã fazer mais esse vídeo, esse vídeo devocional, e eu confesso que teve pedido, para que eu fizesse esse vídeo, teve um vídeo relacionado a casamento. Eu confesso que o primeiro vídeo que eu fiz, ele ficou muito comprido, porque os vídeos que a gente acaba fazendo, pelo menos o vídeo que eu acabo fazendo, eu sempre tô aqui no monte, eu sempre procuro sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus, o conteúdo vem de Deus, o que a gente vai falar vem de Deus. Então não pode falar qualquer coisa, sair fazendo qualquer vídeo, como se isso fosse ser aceitável. Tem que ter um conteúdo que tenha coerência, um conteúdo que seja aceitável diante de Deus e diante dos homens. Então eu vim no monte, pedi graça, pedi discernimento, fiz o primeiro vídeo e eu vi que ficou muito extenso, muito explicativo, e eu falei, poxa cara, não dá pra passar esse vídeo, porque é muito grande e tipo assim, as pessoas ultimamente não têm tanta paciência pra esperar passar. E confesso que no serviço, estava conversando com o meu parceiro e logicamente quando a gente está com Deus, a gente tá conversando, mas a mente está trabalhando. E Deus ele enxertou no meu coração. Algo relativo a isso. E eu queria estar passando para vocês o seguinte, algo que fale sobre o casamento. Olha, eu acabei de achar o livro, tá em 1 Coríntios, mas é o seguinte, eu vou deixar para vocês aqui, na partezinha aqui de baixo, tá? Dificilmente agora eu vou lembrar, porque a gente se preocupa tanto em colocar as coisas com ordem, que eu acabei esquecendo. Tá em 1 Coríntios, tá? Mas vai estar aqui embaixo, vocês vão ver. E é o seguinte, o que está escrito na palavra? Assim como a mulher não é independente do homem, o homem também não é independente da mulher. Tá na Bíblia. Porque o homem precisa da mulher para nascer. E é óbvio que a mulher precisa do homem para gerar, concorda? Então, vamos lá. Não vai ser um vídeo comprido, tá? Eu peço que você abra a sua mente. Abra a sua mente. Conversando com Deus, e cheguei à conclusão do seguinte. Às vezes as pessoas se perguntam, diante de Deus, ou qual é a posição certa, como que o que a pessoa precisa fazer para ter um casamento feliz? Olha, se essa não é a chave, eu não sei que chave que é, tá até garoando. Eu não sei que chave que é, tá? Mas certeza porque os outros 5, só Deus quem sabe, mas 90,5% que é certeza que seu casamento vai ter sucesso desta forma, tá? Primeiramente, dificilmente um casal consegue conviver sem a famosa reciprocidade, tá? A primeira coisa, anota no papel. Dificilmente um casal consegue conviver sem a reciprocidade. A segunda coisa que um casal não consegue conviver é sem compreensão. A terceira coisa que um casal não consegue conviver é sem a humildade. A humildade. São 3 coisas, eu achava que era 4. É que eu não sei se eu vou lembrar da outra, mas até então 3. A reciprocidade, a compreensão e a humildade. Lembrei da 4ª, o respeito. Reciprocidade, humildade, compreensão e respeito. Vamos falar. Muitas pessoas falam que... Escuta, eu preciso destrinchar isso aqui, tá?
Muitas pessoas falam que, uma coisa, mulher é complicada. Outros falam que homem é turrão, homem é bruto. Se eu te disser que mulher não é complicada, e se eu te disser que homem não é bruto, sabe o que acontece? A mulher, ela não é complicada. Às vezes, a mulher acaba se complicando. Às vezes ela gosta de complicar. Isso não é culpa da mulher. Sabe de quem que é culpa? Não é culpa sua não, mulher. Sabe de quem que é culpa? É do nosso orgulho. É do nosso orgulho. O homem não é turrão. O homem não é bruto. Sabe de quem que é a culpa? É do nosso orgulho. A gente acostuma a gostar de dificultar um pouco as coisas. A gente gosta de dificultar um pouco. A gente gosta de apertar um pouco, gosta de querer mexer um pouco do nosso jeito. Eu estava em casa pensando e eu pensando, conversando assim com o Espírito Santo, eu falei, cara, o interessante é o seguinte, às vezes a pessoa não tem a humildade, não tem a compreensão e muitas vezes não respeita a ponto de chegar e confessar para o outro o que está acontecendo com ela, porque ela tem medo de que o outro pense algo de errado ou fique bravo, então acaba estereotipando. Sabe por que muitas vezes a gente não confessa as coisas um para o outro? Sabe por que muitas vezes a gente não fala o que a gente está pensando? Porque a gente tem medo que o outro fique bravo. A gente tem medo que o outro gere uma situação e tal. Ah, porque não é você que está com ele há anos, quem está sou eu? Tá, mas o seu costume de estereotipar o seu companheiro ou a sua companheira faz com que você tome atitudes que ela não saiba. Isso se chama falta de compreensão, porque você não está entendendo o momento. Da mesma forma, a outra pessoa pensa de você e ela não vai te contar as coisas. Isso se chama falta de reciprocidade. Não há uma troca. A pessoa, ela acaba tendo a outra como uma pessoa ruim. Ah, você está falando besteira, pastor. Calma. Isso faz com que essa pessoa vá pedir conselhos para outra pessoa. A outra pessoa fala, já que fulano tá agindo assim, tipo, poxa, eu falei que ia jogar bola, minha mulher falou que não era pra ir. Aí vai pedir conselho pra amiguinho. Ah, amiguinho, mano, se eu fosse você eu ia mesmo. E aí o cara vai. A falta de compreensão por não perguntar ou não entender o porquê que a companheira não quer que vá. Às vezes ela quer a sua presença, às vezes ela quer a sua companhia. Mas não, o cara vai mesmo. Eu vou, que se dane, porque vai pelo conselho do outro. Aí a esposa vai na amiga e pede conselho. E aí a amiga fala, ele foi jogar bola, então vamos pro shopping. Aí ela pega e vai. A reciprocidade está sendo oposta. Por quê? Está tendo uma troca de vingança. Não uma troca de amor, uma troca de caridade. Está tendo uma troca de vingança. E ao invés de um conversar com o outro, ao invés de um compreender o outro, ao invés de um dialogar com o outro, de ter a sensibilidade de conversar um com o outro, acaba aquele orgulho de querer fazer pagar, sabe? Eu estava conversando com Deus, quando a gente não tem a humildade para entender, escuta, eu peço que você abra a sua mente para entender isso. Isso é a chave para a sua felicidade. Quando você não tem humildade para entender que você precisa do outro e que o outro precisa de você. Escuta, o nosso orgulho faz com que a gente pense assim da pessoa. Fulano, você depende de mim, porque se não fosse eu você estava na roça. Não é assim que tem que pensar. Porque se não fosse eu, não é desse jeito. Quando você pensa, a pessoa depende de mim, você tem que pensar com humildade, eu preciso ajudar ela precisa de mim. Ela precisa. Olha a diferença do pensamento. Quando a pessoa ela pensa, fulano precisa de mim, com orgulho, orgulhoso. Fulano depende de mim, porque se não fosse eu ela vai se lascar. Se não depender de mim ele vai se lascar. Para com isso.
A gente só se lasca, o nosso casamento só se ferra por causa de orgulho. Gente orgulhosa, gente que não tem a capacidade de ter humildade para entender o quanto errou, o quanto passou dos limites. E o pior, ao invés de entender que errou, quer ensinar que o outro errou, mas não quer entender que ela errou, não quer entender que ele errou. Fala, vixe, passei do ponto. Aí, não, pede desculpa a você, pede desculpa, para com isso. Para com isso. Ei, ela precisa de você. Mas eu não estou falando que ela precisa de você porque você é o suprassumo de marido. Para com isso. Para com orgulho. A gente só se ferra por causa de orgulho. O que mais destrói casamento é o orgulho. Se não existisse orgulho em casamento, meu irmão, ninguém estava separado. Ah, pastor, mentira. Tem certeza? Tem. Então me fala uma coisa. Qual é o final de uma briga? Nem sempre é amor. É orgulho. Aquele negócio cheio. Eu não aguento mais ouvir isso. É orgulho. Se tivesse humildade para entender o quanto errou, um baixava a bola, pedia desculpa pro outro, o outro baixava a bola. Entenda. Ele precisa de você. Ele não vive sem você. Mas entenda com humildade. Entenda com reciprocidade. Tenha respeito. Ei, quando você coloca o seu marido ou quando você o trata com respeito, você entende que ele é um líder. Você jamais vai bater de frente com ele como se ele fosse um merda. Me perdoa falar desse jeito. Jamais você vai olhar para ele, não, ele é meu marido, tem que respeitá-lo. Quando você olha para sua esposa com humildade, com reciprocidade, com respeito, você não vai olhar para sua esposa como uma porcaria que é obrigada a cuidar da casa. Você vai olhar para ela e falar, não, eu preciso dessa mulher, ela é tudo pra mim, cara. Enquanto eu tô trabalhando, ela tá cuidando da minha casa. Eu sei que às vezes ela não tem força, às vezes ela não consegue nem fazer o trabalho dela de tão cansada, mas tudo bem, é a mulher da minha vida. Quando um olha pro outro com reciprocidade, um entende que depende do outro. A Bíblia diz que nem a mulher é independente do homem e nem o homem é independente da mulher. O segredo para um casamento feliz é esse. A reciprocidade, a humildade, a compreensão e o respeito. Olhe para ela, entenda, olhe para ela, entendendo que você precisa dela. Você precisa dela. Cara, você precisa. Eu preciso da minha esposa. Eu preciso dela, porque por mais que a gente brigue, é fácil você olhar na hora e falar assim, eu vou embora e pronto, acabou. Mas depois você vai sofrer, cara. Você precisa dela. Ela é a outra parte que te completa. Você precisa dela. Você precisa dele. Querendo ou não, você xinga ele é turrão que seja, mas ele é a parte que te completa. Se separa, daqui a pouco tá os dois choramingando porque vê que falta alguma coisa. A gente tem que entender que um precisa do outro. Quando a gente tem humildade, entenda, quando a gente tem reciprocidade, quando a gente tem compreensão, a gente é como uma criança. A criança, ela entende que ela precisa da gente. E nós entendemos que ela precisa da gente. E a gente trata ela como se ela precisasse da gente. Não é diferente da mulher ou do homem. O problema é que o nosso orgulho faz a gente tratar a pessoa como quem já sabe. Mas você é adulto, você já sabe, você age de safadeza. Fica estereotipando, fica tirando conclusão precipitada, não senta, não pergunta. Quando senta e pergunta, o outro é orgulhoso bastante para não querer falar. O que está acontecendo? Nada. O que está acontecendo? Nada. Fala, o que está acontecendo? Às vezes a pessoa só está querendo ouvir para poder ajudar o outro. Nada. Cheio de orgulho. Aí quer que o casamento permaneça. Quando não, a pessoa está querendo conversar, a pessoa está, doida para conversar, está querendo desabafar. E aí vem o turrão. Que foi? Ou vem a turrona. Pô, para com isso. Para com isso, seja mais humilde. O segredo é esse para o casamento feliz. Primeiramente, você depende dele. Não falo financeiramente. Eu não falo disso.
Não falo por questão de sexo. O nosso orgulho faz com que a nossa cabeça seja oca. Você precisa dele. E ele precisa de você. Cuide dele, porque ele precisa de você. Ela precisa de você. Cuida dela, porque ela precisa de você. Não olhe para ela como se você fosse o suprassumo. Não olhe para ele como se você fosse a gatona. Para. Olha para ele como uma criança. Olha para ela como uma criança. Sabe? Usa a cabeça. Sabe? Olha para ela tipo assim como um ser frágil. Ei, mulher, o homem não é turrão a vida inteira. O homem é muito mais frágil do que a mulher. Ele é muito mais frágil. Ah, pastor, você já falou bobagem, sério? Quando um homem se separa de uma mulher, em pouco tempo ela se supera. Ela dá a volta por cima. Mulher é forte. Mulher é resistente, mulher é valente. Agora, manda uma mulher abandonar um homem pra você ver a desgraça que acontece com o cara. O cara vai pra ruína, vai pro fundo do poço. Ei, ele é sensível. Nessa capa aqui, ó, de turrão, de rispidez, tem um pedaço de manteiga. Às vezes, tá querendo um abraço, tá querendo um consolo, tá querendo uma conversa, um carinho. Ei, às vezes naquela capa de Supergirl, tem uma mulher doida por um abraço, um carinho. Às vezes ela só quer chorar, ela não quer nem falar. Seja humilde. Você não é melhor do que ela. Seja humilde, você não é melhor do que ele. Seja recíproco. Retribua amor. Você quer amor? Retribua. Dê amor. Dê compreensão. Dê respeito. Seja recíproco. E tudo o que você quer, você vai ter. Tá bom? Não vou me estender nesse vídeo. É só até aqui, tá? Se você acha que o que eu tô falando é bobagem, então abra a Bíblia. Procure saber na Bíblia, procure um psicólogo. E você vai ver que muitas vezes a gente que complica tudo. Pastor, o senhor falou que é a mulher que complica. Bom, às vezes a gente fala, mulher é complicada, mulher é complicada. Não é complicada. Ei, você não é complicada. A gente tem que parar com esse negócio de querer ficar, ele tem que entender meus sinais. Para com isso, seja transparente, fala logo. Sabe, você quer um doce? É um exemplo, tá? Quer um doce? Fala que você quer um doce. Você tá triste? Fala que você tá triste. Não é assim que você faz com seus filhos? Fala, fala. Tem um ditado que fala que quem não se comunica se estrumbica. Fala. Não é mulher que complica. Ela se complica. Às vezes a gente gosta de dificultar as coisas ou a gente quer fazer do nosso jeito. A mulher não é complicada, ela é perfeita. Você foi criada perfeita. Às vezes a gente só atrapalha um pouco essa perfeição. Só isso. Você foi criada perfeita. Para de tentar complicar ou tentar dificultar para que ele te entenda. É mais fácil você falar. Para isso Deus deu a boca. Entendeu? Ei, você não é turrão. Para de ficar dando uma de bravo como se isso mostrasse masculinidade. Você não é turrão. Você é um cara, sabe, nos trinque. Você é um cara parceirão, companheiro. Você é o maridão. Para com esse negócio de querer ficar dando uma de bravão. Você sabe muito bem que quando você sofre, você é uma manteiga. Você não é tudo isso não. Deixa pra ser tudo isso quando tiver os lobos rodeando a sua cordeirinha. Aí você vai ser o turrão. Mas não seja turrão. Esse negócio de fala logo, mulher. Para com isso. Isso é ridículo. Sabe? Seja amoroso. Seja companheiro, que é o que ela precisa. Tá bom? Sejam recíprocos. Compreendam-se. Tenham humildade e compreensão um com o outro. Tá bom? Quero deixar essa mensagem. Tenham um bom dia, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!